joga aquele estresse na pele, né? Então, o anel de realização, aí pelo método Haid, é o anel de estresse, o anel da ansiedade. A gente comentou também das crianças, né? A gente chegou à conclusão que são as crianças índigo, né? Que são crianças aí que vieram quebrar os paradigmas, né? Os padrões na família, né? Vieram quebrar esses comportamentos. Então, pessoas que têm o anel de ansiedade, mesmo que elas sejam aí do perfil corrente, que é mais quietinho, mais interiorizado, né? Elas vão ser pessoas agitadas, pessoas que querem quebrar os paradigmas, os padrões para construir uma nova sociedade, um novo mundo, né? Então esse é o perfil das crianças índigo, né? Que tem essa característica rebelde. Também comentamos que a frase principal dessa pessoa é: se eu posso fazer, por que, que a outra pessoa não pode? E essas pessoas que têm o anel de realização parecem os paulistas, né, que vivem numa correria, fazendo tudo ao mesmo tempo, querendo as coisas rápido. Então, essas pessoas que têm o anel de ansiedade mental, anel de liberdade, anel de realização, elas se perguntam por que, que o outro não pode fazer se eu posso? Porque quando elas vão numa loja, por exemplo, e a pessoa é lerda, é lenta para atender e tudo mais, se confunde, se perde nas coisas, né? É porque ela não entende como é que a pessoa é tão devagar desse jeito. E parece que essas pessoas estão fazendo o contrário, né, do perfil dela, só para atazanar, né, só para incomodar. Então elas se incomodam muito com essas situações, né? As pessoas têm o anel de liberdade, tá? Acho que ficou bem entendido, né, pessoal? O anel de liberdade, né? Então tá bom. Então vamos passar para o próximo anel, então. Vamos falar do anel de harmonia. Pessoal, você sabe quem que é o anel de harmonia? É o nosso rosário linfático. O rosário linfático, né? Aquelas bolinhas amarelas, esbranquiçadas, às vezes quando fica no estágio mais crônico, elas ficam bolinhas alaranjadas, né, ao redor ali na sexta zona. Então, esse é o nosso famoso anel de harmonia, que é o rosário linfático. No método RAID, o rosário linfático, né, ou manchas de Brushfield, cuja cada bolinha daquela lá é chamado TOF, são os TOFs linfáticos, né? Então aí nós temos o rosário linfático, ou manchas de Brushfield, né, o nome oftalmológico desse sinal, manchas de Brushfield. Ficou chamado de rosário linfático porque parece realmente um rosário, né? Um rosário dos católicos, né? Que eles ficam rezando ali o terço, né? As Ave Maria, Pai Nosso, toda vez que passa por aquela bolinha, né? Vai fazendo uma oração. Então parece um rosário de linfa, né? Do sistema linfático congestionado. Quando ele aparece é porque o sistema linfático está congestionado. Pelo método RAID, é o anel de harmonia, tá? Então, vamos ver aí o rosário linfático. Ó. Então, pessoal, esse daí é o nosso famoso rosário linfático, né? Cheio dessas bolinhas aqui na periferia. Então, aí nós temos o anel de harmonia pelo método RAID. Note que essa pessoa aqui ela não tem o anel de realização. Ela tem unicamente o anel de harmonia. Aqui nós temos uma pessoa do perfil corrente, né? Corrente gema, talvez um pouquinho gema. Ela tem umas pessorinhas pequenas aqui, mas 10% da característica, né? A maior parte da característica dessa pessoa é o perfil corrente. Agora, pasmem, pessoal, pasmem. O anel de harmonia, ele aparece em pessoas que têm uma carência muito grande das qualidades do perfil RAID, do perfil corrente.
Então, as pessoas que têm uma carência do perfil corrente vão ter geralmente o anel de harmonia. O anel de harmonia, então, ele vai indicar que a pessoa tem uma carência das características corrente. A maior característica da pessoa corrente não é justamente a harmonia. São pessoas que não querem quebrar o laço com os outros, né? Quer ver todo mundo bem, todo mundo em harmonia, todo mundo crescendo. O que importa são os outros, né? Que os outros consigam, né? Que os outros consigam entrar no labirinto, matar o Minotauro, né? Matar as suas feras internas e voltem, né? Pelo fio do retorno certo, o fio de Ariadne. Essa é a maior realização das pessoas do tipo corrente. Só que quando tem o anel de harmonia, indica que essa pessoa ela tem uma carência das qualidades do perfil corrente. Então, daí ela vem com o anel de harmonia para trabalhar justamente essas características. Agora, assim, ó, a pessoa ela nasce com o rosário linfático? Sim. Ele vai ficando mais forte, mais congestionado. Uma pessoa ela nasce com os anéis de realização? Sim. O anel de realização, o anel de harmonia, o próximo anel que a gente vai ver, que é o anel de propósito. Eles são anéis genotípicos, ou seja, a pessoa já nasce com eles na sua estrutura psicológica. O quarto anel, que é o anel de determinação, esse não. Esse é um anel fenotípico. Nós vamos aí formando ao longo da vida. Mas o anel de realização, o anel de harmonia e o anel de propósito são anéis formados na gestação, na formação da pessoa, e ela já vem com essa estrutura pronta. Na verdade, ela vai daí se destacando ao longo dos anos, né? Até os 7 anos, formação da personalidade, enfim. Diferente do anel de determinação, que a pessoa vai formando ao longo, né, da sua vida. Bom, vamos falar então um pouquinho do anel de harmonia. Como o próprio nome fala, são pessoas que procuram a harmonia. Poderíamos dizer que o anel de harmonia é o contrário do anel de realização. Porque o anel de realização, ele coloca a pessoa para fora, para a conquista, né, para a realização. Para a pessoa que tem o anel de realização, o que importa é o fim. Então, os fins, para ela, justificam os meios. Às vezes, uma atitude impensada, né, uma atitude rápida, uma solução rápida, algo que exige, né, uma atitude rápida, ela vai e toma. A pessoa que tem o anel de harmonia tem a seguinte característica: de pensar, 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 pesar muito, né? Pesar bastante o que ela vai fazer. A frase típica da pessoa que tem o anel de harmonia é a ideia da ISO 9000. Não sei se conhecem, já ouviram falar, né, das leis da ISO 9000, ISO 14000, que são leis de qualidade industrial, né? Leis de fazer as coisas bem feitas, sem erro. Então, a frase da pessoa que tem o anel de harmonia é fazer uma única vez e bem feito. Muito bem feito e uma única vez. Então, as pessoas que têm o anel de harmonia, elas têm essa ideia de que quando vão fazer alguma coisa, fazer bem feito. Então, não fazer às pressas, pesar bem, cuidar bastante. São pessoas que tomam muito cuidado com as coisas, né? As coisas dos outros, com as pessoas. Quando vão falar, param bastante, pesam se vão falar, se não vão, como que vão abordar aquele assunto. Imagina um gerente com anel de harmonia. Então ele vai com toda a parcimônia, com todo o cuidado, né? Mede as palavras, a hora certa. Então ele toma muito cuidado com o material humano, né? Com as pessoas. Ele toma muito cuidado com as coisas do universo.
Então, são pessoas que têm essa extrema delicadeza, extremo cuidado. As pessoas que têm o anel de harmonia são os pacificadores. Se as pessoas que têm o anel de realização são os motivadores, as pessoas motivadas, as pessoas que têm o anel de harmonia são os pacificadores. Então, assim, ó, são pessoas, né, que têm altos ideais no social e no ambiental. Então, são pessoas muito idealistas na área social e muito idealistas na questão ambiental. Então, geralmente, as pessoas que têm o anel de harmonia fazem parte daqueles grupos do Greenpeace, do Instituto Nina Rosa, né? São veganos ou são muito simpatizantes, né? Pelo movimento dos veganos, de cuidado com os animais, com o planeta. São pessoas que economizam água, são pessoas que guardam as pilhas para jogar no lugar certo. Sabe, tem uma preocupação global, né? Uma preocupação com a harmonia do todo. São aquelas pessoas que guardam óleo em casa para despejar no local certo. Sabe, são pessoas que têm esse tipo de ideia, esse tipo de valor, esse tipo de preocupação. O que acontece é que a autonegação dessas pessoas no relacionamento interpessoal, né? A autonegação e as expectativas com relação a alguém, uma situação que ela não verbalizou, isso pode se transformar em cinismo, em isolamento, né? E pessimismo desse tipo de pessoa. Então, se ela não coloca para fora o que ela pensou, o que ela sentiu, uma autonegação, isso vai se transformar em cinismo, né? Vão ser pessoas cínicas, vão ser pessoas que sempre estão desapontadas com alguma coisa, e são pessoas que se apresentam muito pessimistas. Então, ao mesmo tempo que elas são pacificadoras, né, vivem na harmonia, se elas se negarem, né, a si mesmas, nessas atitudes, no relacionamento interpessoal, elas vão gerando essas características negativas e vão sendo pessoas, então, muito para baixo, com aquela energia pesada, né? Dos comentários cínicos, das características retraídas, né? Pessimistas. Então, tem que cuidar bastante, né? Se o seu paciente estiver nessa situação, apresentando o anel de harmonia. Sabe, pessoal, essas ideias principais vocês devem anotar, estudar bastante, para na hora da consulta conseguir abordar essas questões com essas pessoas, porque a partir dali podem surgir toda uma conversa de uma consulta. E ali você identifica certos padrões e vai orientando a pessoa em certas mudanças. Porque possivelmente é a causa de todas as suas doenças, né? Uma pessoa que vem com anel de harmonia, ela vem por algum motivo. Uma outra característica observada dentro dos estudos do método Haid é que pessoas que vêm na sua estrutura com anel de harmonia, porque ele é um anel estrutural, né? Pessoas que vêm com anel de harmonia são pessoas que não tiveram na sua árvore familiar uma ajuda mútua na família. Não houve nessa família a questão de um ajudar o outro na família, sabe? Sabe aquela família que cada um é por si, né? Cada um vive por si. Se um precisar de ajuda financeira, ó, se vira, você não quis trabalhar, eu tenho porque eu trabalhei. Sabe? Quando um não ajuda o outro, toda essa história. Então, essas pessoas que vêm com anel de harmonia, elas vêm com esse padrão de romper isso, né? E sim de ajudar a família e ajudar a humanidade como um todo. Então, são pessoas muito solidárias, tá? As pessoas que têm o anel de harmonia, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre o anel de harmonia? Não? Tranquilo? Tá. Então, vamos prosseguir.
só um resuminho, né, das características que eu mostrei. Se vocês quiserem tirar foto aí, né? São pessoas que apresentam altos ideais no social e no ambiental, são os pacificadores na sociedade, ao mesmo tempo em que constantemente estão lutando pela justiça. Reativos à desordem, lutam para manter o equilíbrio. Vem de uma história familiar onde ocorreu ausência de ajuda mútua. Por isso vem ao mundo com uma programação epigenética de serem solidários e dissolver padrões familiares. Possuem o desejo básico de viver em irmandade e fazer com que a família humana viva em comunhão. A autonegação e expectativas não verbalizadas com relação a outros podem resultar em cinismo, desapontamento e isolamento. Terapias para quem tem um anel de harmonia. Cantar e rir são as terapias primordiais. Cantar, dar risada, terapia do riso, né? Muito importante para quem tem o anel de harmonia. Mais uma imagem, né, do anel de harmonia. Vejam que essa pessoa ela tem o rosário linfático, né, bem congestionado. Quer dizer que a linfa é bem congestionada. Essa pessoa tem uma tendência a formar nódulos pelo corpo, ter infecções, imunidade baixa. Agora, uma coisa curiosa, né? Uma coisa bem curiosa. Essa pessoa também tem um anel de realização. Estão percebendo? Bem fraquinho, mas ela tem. Pessoal, quando a pessoa tem o anel de harmonia e o anel de realização, nossa, um puxa para fora e outro puxa para dentro. O anel de realização joga para fora, para a realização, para a conquista, para fazer as coisas sem pensar, pela ansiedade, né? E o anel de harmonia puxa a pessoa para reflexão, para ver se vai ser útil, se vai ser importante falar aquilo agora, né? Se não é o momento deixar para falar tal coisa em outra situação. Então, o anel de harmonia ele segura a pessoa, segura a expressão. Então, quem tem um anel de realização e harmonia no mesmo olho, são pessoas muito confusas. Elas ficam numa confusão de personalidade muito grande, tá? Alguma dúvida sobre o anel de harmonia? Vocês querem tirar foto? Tá aí, ó. Anel de harmonia. Então tá. Pessoal, vamos falar do terceiro anel, que é o anel de propósito ou anel de objetividade. Também chamado anel da diligência. A Mara deve conhecer bem esse termo, né, Mara? Anel da diligência. Diligência é dentro da ética, né? Dentro da ética, da religião. Diligência é a virtude humana relacionada a um propósito de vida, relacionada à conquista, né, das suas realizações, mas com uma meta definida, uma meta traçada para realizar, né? É o anel da diligência. Então, o anel de objetividade, o anel de propósito e o anel, né, de diligência é a mesma coisa. Vamos lá. O que é o anel, então, da objetividade? É o anel escamoso. Então, o anel de realização é o anel de ansiedade, anel de estresse. O anel de harmonia é o rosário linfático.
E o anel de objetividade é o anel escamoso, ou anel de pele. Vamos lá. Tá aí uma imagem mostrando, né, o anel de pele, né? Agora sim, ó. O anel de objetividade, pessoal, o anel de propósito, ele pode ser esse anel preto em volta, esse halo escuro preto, ou pode ser também o anel azulado ao redor da íris. O anel azulado é o anel de congestão venosa. É o anel que indica que o retorno venoso não está bom. Então, ou pode ser o anel preto, o anel escamoso, tá? Que indica a pele que não está transpirando, não está colocando as toxinas para fora, na parte física, né? Falta de silício também na pele, no corpo. Tendência a problemas de pele, alergias, urticárias. E o anel azulado em volta da íris, que é o anel de congestão venosa, que indica a dificuldade do retorno venoso. Então, ou um ou outro são o anel de propósito, ou anel da objetividade, ou anel da diligência. Tá? Vamos mais uma imagem. Ó, aqui nós temos uma borda preta. Ó. Aqui nós temos o anel de harmonia também. Ó. Na verdade, essa pessoa ela tem todos os anéis possíveis. Sabe quem que é essa pessoa? É o Senhor dos Anéis. Ela tem todos os anéis. Tem o anel de realização, tem o anel de harmonia e tem o anel de propósito. Só falta mais um anel que é o de determinação. Mas daí esse anel ela não tem. Só faltava ter esse também. Pessoal, o que é o anel escamoso? É o anel de propósito, né? Tá. Então, o que significa ter esse anel de propósito? Bom, resumindo, a pessoa que tem o anel de pele, o anel escuro, anel escamoso, né, que agora no método Haid é o anel de propósito, ele não está justamente na área da pele, na área da circulação, e a pele não é o que nos protege do mundo externo, é o nosso contato com o mundo exterior, não é? Então, as pessoas que têm o anel escamoso, o anel de propósito, são pessoas que se fecharam para o mundo exterior, para o mundo, para as pessoas, para relacionamento com as pessoas. Então, ela se travou, ela se fechou, ela se bloqueou para o mundo, para as pessoas. São pessoas que não suportam o toque, o abraço. Não tente abraçar uma pessoa com anel escamoso. Ela vai ficar o tempo todo... Ai, desgruda, desgruda. Ai, dá licença, dá licença. Sabe, ela se incomoda com o aperto, com o abraço, com o toque. Porque o que ela quer é se bloquear para o mundo exterior. Só que ao mesmo tempo que ela não gosta, que ela se bloqueia para o abraço, para o toque, ela precisa. Ao mesmo tempo que ela bloqueia, ela também precisa. Agora, a pessoa que tem um anel de harmonia, ela adora abraço, toque, ela necessita muito, muito, muito mais que o anel de propósito, que as pessoas que têm o anel de propósito, tá? Um detalhezinho que eu lembrei agora. Então, são pessoas que se fecharam para o mundo, para quê? Para atingir a sua meta, custe o que custar. Então, são aquele tipo de pessoa orgulhosa, aquele tipo de pessoa que quer chegar no topo, sabe? Que quer chegar no alto, altos cargos, de conquista daquele cargo, daquela profissão, daquilo que ela toma como meta, né? É aquele tipo de pessoa que te olha de cima a embaixo, assim, sabe? Aquele tipo de pessoa que te olha de baixo em cima, assim, medindo você, né? Porque ela se acha superior, ela acha que ela tem uma missão, né, no mundo maior que qualquer outra pessoa. Uma outra interpretação da pessoa que tem um anel de propósito são pessoas que são capazes de qualquer coisa para atingirem o seu objetivo. Muitas vezes essas pessoas elas têm uma certa noção, uma certa sensação de que elas vieram ao mundo para um propósito muito especial.
todos nós viemos com um propósito muito especial. Cada um na sua vocação, na sua área, seja educação, seja a área da saúde, seja a área de defesa das outras pessoas, seja a área de proteção animal, não sei, né? Seja a área da criatividade. Mas essas pessoas que têm o anel de propósito, elas têm uma sensação de que elas têm uma missão divina, uma missão designada por Deus. Só que como elas são travadas, muito endurecidas, rígidas, elas caminham devagar em direção a essa meta. Muitas vezes essa meta, elas terminam no final da vida e às vezes termina a vida e elas não conseguiram essa meta. Mas elas são capazes de qualquer coisa para atingir. Só que fica um certo conflito nesse tipo de pessoa, porque ela não sabe sim, exatamente qual é o seu objetivo nesse mundo. Mas ela sente que tem algo especial que ela veio para cumprir. Só que ela fica esperando com que Deus fale para ela qual é a sua missão. E como está lá na Bíblia, né, que Deus fala a Abraão, caminhai até mim, alguma coisa assim, né, que Deus fala a Abraão, caminhai até o seu Senhor, algo assim. Porque ao mesmo tempo que nós pedimos a Deus ajuda, nós devemos ir em direção a Ele. É aquela velha história, a Deus rogando e com o malho dando. Não adianta você pedir, me ajuda e não fazer nada, né? Não adianta me ajuda a me curar da minha doença e não fazer nada. Não fazer o chá, não mudar a alimentação, não fazer o suco verde, né? Tem pessoas que vão até o consultório, elas querem que você faça a consulta, a análise, o tratamento e tome por elas o tratamento. Não, a pessoa tem que acordar mais cedo, vai ter que fazer o chá, vai ter que, no final do dia, aplicar o barro na barriga, vai ter que fazer, né? Senão ela vai querer como que a cura chegue por onde? Meios mágicos? Não existe uma pílula mágica que tenha todos os nutrientes, as vitaminas, tudo que ela precisa. Né? Vai ter vezes que a tua receita vai ser uma página inteira. Ela vai ter que fazer, é a missão dela. Então, essas pessoas que têm um anel de propósito, elas têm essa noção de que tem uma missão, mas elas não vão atrás. É aquela história, elas devem ir 50% e Deus vem 50%. E elas ficam nessa coisa, nessa preguiça, nesse medo de fracassar, nesse medo de errar, e são pessoas que ficam então paradas, né? Elas ficam estagnadas, confusas, indecisas, quando elas não conseguem cumprir a sua meta, os seus objetivos, e também quando fica nebuloso, assim, o que é que ela veio fazer nesse mundo. Então elas ficam numa confusão e isso deixa essas pessoas muito estagnadas, muito confusas. E aí que começa a aparecer o anel de propósito no seu sentido físico, orgânico. Daí que começa a aparecer alergias, problemas de pele, urticárias, psoríase, a alopécia, né? Quando você vê o anel escamoso numa pessoa, pode perguntar para ela, pele, circulação, urticárias, alergias, alopécia, porque vai ter alguma coisa na pele dessa pessoa. É uma pessoa que não transpira direito, ela trava, né, as toxinas por debaixo da pele. A pele é o maior órgão de eliminação de toxinas. Então, a pessoa que tem o anel de pele, o anel de propósito, ela trava tudo por debaixo da circulação, tá? Então, pessoal, esse é o anel, né, de pele, o anel de propósito. Deixa eu só voltar no texto aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. São pessoas que sentem que têm uma missão na vida, mas não sabem exatamente o que é. Isso funciona como um sentido de propósito especial. São capazes de tudo para atingir esse propósito, esse compromisso. Não há clareza em como atingir suas metas, então podem experimentar estagnação ou indecisão. Dizem, sim, eu poderia fazer qualquer coisa, mas quando se coloca à prova,
há uma resistência. Porque são pessoas que têm medo de fracassar. O medo de fracassar faz com que elas não façam nada. As pessoas que têm um anel de propósito, geralmente chegam aos 40, 50 anos e não tem trabalho certo, sabe? Não tem uma carreira, não tem uma definição. Porque elas têm muito medo de realizar as coisas. Medo de fracassar, né? Não querem ficar presas a nada. Geralmente afirmam que no determinado momento oportuno da vida elas receberão um sinal claro de Deus, um chamado divino. E daí fica nessa e morre e não tem chamado divino nenhum. Geralmente tem a sensação de que o mundo é um lugar cruel. Isso é verdade. Quem tem um anel escamoso, anel de pele, tem uma sensação de que o mundo é um lugar cruel. Por isso que ela se fechou, né? Bloqueou a pele. E daí aparece o anel de pele, que é o anel de falta de silício. Falta de silício, temos que administrar silício para quem tem o anel de pele. Maior fonte de silício, alfafa. Suco de alfafa, broto de alfafa, cápsula de alfafa, chá de alfafa, tudo de alfafa. Cavalinha tem bastante silício. Aveia, pepino, tem bastante silício, tá? Então é isso, pessoal. Vamos passar para o anel. Alguma dúvida com relação ao anel de propósito? Sim, Daniela, o anel de propósito também é genético, tá? O Mike pergunta. Também podemos considerar o anel de cobre. Então, Mike, o anel de cobre é outra coisa, tá? É como se fosse um rosário linfático bem alaranjado. Mas daí é outra coisa, a gente vai ver mais pra frente, tá? O anel de harmonia é o rosário linfático, tá? Então, anel de determinação. Vamos que vamos. Só o anel de determinação, falei para vocês, que é o único anel que não é genético. Tá? Ele é fenotípico. A pessoa ela vai originando ao longo da vida. Por quê? Porque ele é o nosso famoso, conhecido, anel de sódio, cálcio e colesterol. Ele recebe esse nome grande na iridologia clássica, porque ele pode ser anel de sódio, anel de sal, né? A pessoa usou muito aginomoto, muito shoyu, muito sal, muito leite, muito queijo, né? Muita carne que tem bastante sal. Ou ela usou durante a vida muito cálcio, muito leite, muito queijo, né? Desequilibrou o cálcio, né? Desequilibrou por pouco o magnésio que ela tem no corpo, ela desequilibrou o cálcio, né? Ou pode ser o colesterol. O colesterol daí seria o motivo, né, dela ter placas de gordura nas artérias, colesterol desequilibrado, colesterol circulante no sangue. Pode ser todas essas situações. A pessoa que tem o anel, aquele branco ao redor da íris, né? Pode ser sódio, pode ser o cálcio, pode ser o colesterol também, pode ser os três. Ou pode ser uma das situações, né? Daí temos que conversar com a pessoa para ver o que ela usou durante a vida, né? Pessoal, então o anel de determinação é o nosso famoso arco corneano. É o nosso famoso anel de colesterol. Tá? Não é onde que está o P aqui, tá? É onde está o C aqui, ó. O arco corneano. Pessoal, esse arco corneano, ele se forma na córnea. A córnea está na frente da íris. Tá? Então, ele não é tanto chamado como sinal da íris, porque ele está na córnea. Por isso que o nome dele é arco corneano. Ele está na frente da íris, então ele deixa opaco a íris. Não se consegue ver a íris por debaixo. Tá? É o anel de determinação. Pessoas que têm o anel de determinação são pessoas, como o próprio nome fala, determinadas, focadas, são pessoas com opiniões fortes, né?
São pessoas que têm aquela inflexibilidade, são pessoas que têm aquela característica de orgulho, né? São pessoas difíceis. Imagina uma pessoa inflexível, uma pessoa durona, orgulhosa, que não se dobra às ideias novas, ideias dos outros, não se abre ao futuro. Ah, que esse negócio de computador, o melhor é máquina de datilografar. Dá aqui a folha que eu faço, que eu digito o texto aqui. Mas olha o computador, tem curso já para terceira idade, eles explicam bem direitinho. Não, 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 nada disso, nada disso. Daqui a folha para o vô, que o vô vai usar a máquina de datilografar, que o vô já usou muito. O vô sabe bem direitinho como é que usa isso daqui, e eu fico mais à vontade quando eu utilizo a minha máquina de datilografar. Mas, vô, se abre novas ideias, vô. Estamos em outra geração, o computador é bem mais rápido. Não use isso daí, vô. Não, eu vou usar isso aqui, ponto final. Sabe, pessoas que não se abrem novas ideias. Imagine um joia com anel de determinação. Meu Deus do céu. É aquela mula empacada, né, que não sai do lugar. Se você vê duas pessoas conversando sobre o passado, mas aquela conversa de passado mesmo, sabe? Lembrando todos os detalhes do passado. Vai no olho deles, nossa, tá lá o arco corneano. Tá lá o anel de determinação. São pessoas muito ligadas ao passado. Pessoas que gostam aí de ficar lembrando das coisas, de como que era a vida naquela época. Sabe, são pessoas de opiniões fortes, opiniões formadas, inflexíveis e que não se dobram a novas ideias. A questão, olha só como tem a ver, né? A pessoa que tem um arco coniano, ela não vai ter a circulação endurecida, as artérias duras, perder a sua flexibilidade, porque elas estão endurecidas por sódio, por sal, elas estão endurecidas por placa de cálcio, né? Calcificações nas artérias, e ela não está dura lá, endurecida pelas artérias entupidas por placas de gordura. Olha só o sinal do pterígio aqui, ó. Pterígio é mau metabolismo de gordura por parte de fígado e pâncreas, né? E não é uma estrutura aí parecendo que é pluriglandular, mais ou menos pluriglandular. Então, ó, já tem que cuidar com as glândulas. Fígado, uma glândula importante, né? A maior órgão glândula do corpo. Então, pessoa que tem o arco corneano é uma pessoa que é endurecida nas suas artérias, nos seus vasos, né? Por isso que tem hipertensão, por isso tem uma tendência forte. Isso aqui é o olho esquerdo, né? Olha a pressão na área cardíaca, ó. Ó, um aperto no colarete, uma introflexão na área do coração. E dali sai uma pétala, né? Uma lacuna tipo folha. Tá aí, ó, né? A pessoa ela é endurecida e as ideias também são endurecidas, tá? A frase típica da pessoa que tem o anel de determinação: não arredo o pé. Essas pessoas elas dizem isso, né? Não arredo o pé daqui, tá? Então é isso que acontece, pessoal. O anel de determinação são pessoas que têm essa tendência a serem endurecidas, né? Se você quer saber como é que vai ser a sua velhice, olhe o anel que está lá na sétima zona. Sexta, sétima zona. Se tem o anel escamoso, anel preto, a sua velhice será apática. Será uma velhice apática, será uma velhice passiva, não quer ver ninguém, não quer ter amigos, quer ficar preso dentro de um quarto. Se você vê o anel de determinação, o anel de sódio, cálcio, colesterol, a sua velhice será endurecida. Sabe? Aquela velhinha inflexível, dura, travado, né?
rígido, assim. O melhor é não ter nenhum anel, né? O melhor é não ter nenhum anel. Se tem um anel de harmonia, vai ser aquele velhinho pacificador, né? Quer ver todo mundo bem, todo mundo em paz. Se tem os anéis de realização, será aquele velhinho agitadinho que vai para lá, vai para cá e faz isso, faz aquilo e ainda, né, não se realizou ainda. Ainda está procurando a sua realização. Ele é movido para a motivação, né? A motivação em pessoa. Agora a questão é quando ficam esses conflitos, né? Anel de harmonia com realização, fica uma confusão, né? Então tá, pessoal, deixa eu voltar aqui no texto, ver se eu esqueci de alguma coisa. São pessoas de natureza determinada, decisiva, intolerante. As pessoas geralmente têm uma fixação pelo passado, sempre saudosos sobre como as coisas eram antes. Claros a respeito de suas crenças, eles possuem opiniões fortes e as habilidades para atingir seus objetivos. Geralmente, esse sinal indica endurecimento de certos aspectos da vida. Relacionamentos, ideias, intimidade. Frequentemente rígidos mentalmente, eles aprendem flexibilidade e aceitação, desenvolvendo certeza espiritual interior. Então, as pessoas que têm um anel de determinação, elas precisam de flexibilidade, elas precisam de aceitação. Para isso, elas precisam desenvolver uma certeza interior, uma certeza espiritual, uma fé, né? E uma paz. O que passou, passou. Para frente agora, né? Então é isso aí. Então tá, pessoal. Entenderam então o anel de determinação? Ó, esse aqui, por exemplo, é a imagem de uma pessoa que tinha colesterol alto. Só nem sempre o anel branco em volta é colesterol, tá? Nem sempre. Ainda mais se for olho hematogênico. As pessoas de olho hematogênico é comum terem o anel de sódio, cálcio, colesterol. É comum, tá? Pessoas negras, né? Descendente dos negros. A gente estava aí no dia 20, né, de novembro, dia da consciência negra, né? Então, os descendentes negros, geralmente, eles já trazem esse anel de determinação desde jovens. Porque é um padrão familiar de recordar do passado. O passado do quê? Da escravidão, do sofrimento, né? Da intolerância, da inflexibilidade nas ideias, né? Do que aconteceu, enfim, das mágoas, das amarguras, né? Dos ressentimentos, né? Com relação ao que aconteceu, o homem branco e tudo mais, da sua condição. Então, é um padrão familiar, né? Que já se vem, né? Mas é claro, ele é fenotípico. Ele é fenotípico. Então, a pessoa pode ou não pode tê-lo já, né? Quando criança. Mas ele vai formando ao longo da vida, né? Ao longo da vida, pelo sal, pelo colesterol de gordura saturada, né? Gordura saturada, carnes, né? Que vai ao fígado e se transforma em colesterol ruim. E cálcio, né? Calcificações, tá? Então ele é um sinal fenotípico. Só que a gente percebe isso nos negros, né? Esse padrão que vem vindo, né? Ah, verdade, né, Daniela? Hoje é aniversário, hoje, ontem, não sei. Acho que hoje, né, Daniela? Aniversário da nossa nutricionista, que não está aqui hoje, né? Não está aqui na aula hoje. Deve estar comemorando o seu aniversário. Ou estava aqui, caiu a conexão dela. Tá bom. Então, essa pessoa ela tinha trombose na perna, porque olha a circulação, né? O jeito
que está, né? Pessoal, esses eram os 4 anéis que eu queria comentar com vocês, tá? Anel de realização, harmonia, propósito e determinação. Agora, dentro do estudo no mapa RAID, eu quero começar a estudar com vocês as áreas, as 46 áreas. Algumas a gente vai parar um pouco mais de tempo, outras a gente vai falar mais rápido, englobando 2, 3 numa mesma explicação, tá? Eu só quero dar alguns fundamentos antes disso. A palavra RAID, né? Então, RAI vem de raio, a menor partícula que emana de um feixe de luz, e id, o inconsciente, o subconsciente. Então, o RAID, o método RAID, ele se baseia nas informações que a pessoa traz, né, para o iridologista, através do seu inconsciente, através do seu subconsciente. As informações que vêm, né, para ela, lá de dentro, como um feixe de luz, aparecendo na sua íris alguma informação do padrão da sua família, né? Então, aí nós temos o mapa RAID, ó, com as suas 46 áreas, tá? Esse aqui é o olho direito. Dobrando-se o olho direito sobre o olho esquerdo, tá? Nós vamos ter as mesmas áreas, tá bom? Então, nós vamos começar a estudar agora o mapa RAID, tá? Nós vamos começar agora, a partir dessa aula, estudar já a área número 1, 2, 3 e 4. Vamos lá, então. Pessoal, percebo que a área número 1 é a maior área do mapa RAID. E, ó, olha que confusão de áreas, né? Nossa! Mas tem que saber do olho esquerdo? Não, pessoal. Se você dobrar a área que está no olho direito, vai dar, por exemplo, a área número 1. Aonde que ela vai estar no olho esquerdo? Aqui. A área número 2, no olho direito. A área de fígado, não é? Não é bem a área do fígado? Aonde que vai estar a área número 2 lá no mapa RAID no olho esquerdo? Aqui. Na área do baço. Tá? Então, você dobra o mapa do olho direito no esquerdo, vai dar na mesma área. Pessoal, o mapa RAID, até agora, a gente interpretou os sinais no olho da pessoa do ponto de vista orgânico. Ah, ela tem uma mancha aqui, pulmão. Ah, ela tem uma lacuna aqui, fígado. Ah, ela tem um raio solar aqui, né? A toxina indo para joelho, perna. Ah, tem um sinal aqui, tireoide. Ah, tem sinal aqui, cérebro, vitalidade. Tá. Agora a gente vai colocar mais uma camada de interpretação. Um mapa sobre o outro. O sinal vai estar aqui. Ah, pega a área das costelas, a área da pleura, a área da mama. Tudo bem? A área do peito. Para nós aqui, a área número 1 no mapa RAID é a área do carinho. É a primeira área que vamos estudar e uma das áreas mais importantes, para não dizer a mais importante, porque é o ponto inicial de formação da personalidade da pessoa. É o ponto-chave, o ponto inicial para se formar a personalidade. Tá? Antes de começar a falar da área número 1, eu quero comentar uma coisa em geral para vocês aqui das áreas. Ah, só uma coisa. Ó, aqui é o olho esquerdo, ó. Ó, o que eu falei para vocês, ó. Área número 1, área número 2 na área do baço, tá? Então tá ótimo. Aqui, pessoal. O mapa, então, vamos pegar como base o olho direito, tá? Mas acontece a mesma coisa com o olho esquerdo. Mesma coisa, tá? Só colocar a área aqui lá no outro lado. Nós vamos dividir, então, o mapa RAID, tá? As áreas aqui, em algumas divisões.
Tá? Vamos dividir aqui e vamos dividir aqui também. Tá? Dessa forma, nós temos na área lá de cima, nós vamos ter as atitudes relacionadas com a espiritualidade, a área auditiva espiritual, tá? Pega a área número 41, 40, 39, 37, 38, 36, 35, 33, metade da 34, tá? Então, aqui em cima, vocês vão perceber que essas áreas, elas estão relacionadas à espiritualidade, ao modo com que a pessoa ela se comporta em relação à espiritualidade, em relação às coisas do espírito. Assim, respeito às coisas espirituais, não respeito, idealismo na sociedade, sabe? De querer ajudar o global, de querer ser útil. A questão relacionada à religiosidade ou não, à espiritualidade pessoal, né, da pessoa, tá? Tanto é que nós temos a glândula pineal aqui em cima, nós temos a área da glândula pituitária, né, nós temos o hipotálamo, tá bom? Imediatamente oposto, nós temos a área das atitudes do ser criativo. Ou seja, todas essas áreas que estão aqui embaixo, elas têm a ver com a criatividade, com a imaginação da pessoa, com a autoestima ou baixa estima, com as vocações relacionadas à parte motora, né, as pernas, as mãos, tá? Então, essa questão da criatividade, da imaginação, da autoestima, nós encontramos em todas essas áreas que estão aqui embaixo. Pegando aqui a área 45, 46, 44, 43, 42, nós temos as vias de opção. Nessas áreas, nós encontramos as características relacionadas a decisões que a pessoa ela toma na sua individualidade. Se ela vai contra as ideias dos pais, se ela é a favor das ideias dos pais. Sabe aquele tipo de filho assim que é totalmente contrário aos pais? Já viram uma família assim? Onde os pais, por exemplo, são evangélicos, né? O pai e a mãe, e o filho ele é espírita. Nas suas buscas, né? Ele procurou ser espírita e é espírita e pronto, ele não optou ser da mesma linha que os pais. Opção dele. Você vai encontrar sinais nessas áreas aqui. Tá? A área oposta às atitudes de expressão, aqui nós pegamos justamente a área no olho direito, não é a área da laringe, faringe, cordas vocais, traqueia, não é a área da tireoide, não é justamente essa área da garganta? Então, é justamente ter sinais nessas áreas. Sinais como, pessoal? Psora, lacuna, fibras corrente, raio solar, cripta, ponto de defeito. Na iridologia multidimensional, nós vamos estudar as interpretações de cada sinal. Que a lacuna ela tem uma explicação. A cripta tem uma explicação. O ponto de defeito tem uma explicação. O raio solar, numa determinada área, vai ter uma explicação. Tá? Isso nós vamos estudar melhor assim, esses detalhes no octógono irídio. O octógono irídio faz parte da microsemiótica irídia, que nós vamos estudar aí no módulo seguinte. Né? O octógono irídio já é a próxima matéria.
Tá? Terminando o método RAID, nós vamos começar com o octógono irídeo. E a pupilologia, né? E a pupilologia, estudo da pupila. Possivelmente nós vamos começar com a pupila primeiro, tá? Bom, nessa área aqui que pegamos justamente a área número 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, nós vamos encontrar aqui as emoções sociais. Então, ter sinal nessa área indica que essa pessoa ela tem problemas, questões, desafios em relação à sociedade. E essa área aqui, que pega metade 23, 24, 25, 26, tem a ver com o subconsciente íntimo. Tá? Tem a ver com esse lado mais interno da pessoa. Pessoal, então assim, ó, você se lembra daquela análise que nós fizemos no comecinho do curso, mais ou menos, que aqui em cima é a área do superego? Então, o superego são as normas, regras, limites, né, da sociedade. Então, nós encontramos muita relação dessas áreas do mapa RAID com a área do superego. Lá embaixo, nós encontramos essa questão do ser criativo muito relacionado com o id. O id é o inconsciente, o subconsciente, os medos mais profundos daquela pessoa, os travamentos, os medos de projeção, os medos de rejeição, medo de fracasso. Nós encontramos tudo aqui. Nessa área aqui, não sei se vocês se lembram, vias de opção e atitudes de expressão. Toda essa área central, que aqui está dividida, né? Nós temos o ego. Na parte mais interna, a parte mais nasal, esse aqui é o olho direito, né? Ó, olho direito. Essa parte mais interna, a parte mais perto do nariz, a parte nasal, nós temos as questões mais internas da pessoa. Então, ter psoura, lacuna, né? Nessas áreas aqui, tem a ver mais com aspectos íntimos daquela pessoa. E sinais mais aqui na área temporal, que tem a ver ali, ó, vias de opção e emoções sociais, tem a ver com o externo da pessoa. Então, pessoas que têm muitos sinais aqui na parte interna, seja olho esquerdo ou direito, nessa parte mais nasal, psoura, lacuna, raios, são pessoas que têm muitas questões, muitos desafios em relação ao seu relacionamento consigo mesmo, né? Coisas dela com ela mesma, sabe? Coisas internas. Se ela tem mais sinais na parte temporal, daí já pega as vias de opção, emoções sociais, são mais questões relacionadas ao mundo exterior. Amigos, né? Daí família, trabalho, relacionamento no trabalho. Se ela tem mais sinais ali na parte de baixo, medos, baixa estima, criatividade, bloqueios na criatividade, tudo isso aí, né? E lá em cima, espiritualidade, tá? Mas isso a gente vai explorar bastante no assunto chamado octógono irídeo, tá? Daí vai ter bastante detalhes aí também. Legal essa parte, né? Só de ter essa noção, você tirando a foto do seu olho, você já vai ver se você tem mais sinais naquela área, naquela área, naquela área, ou se é tudo espalhado, né? Todos estamos numa mesma teia, a teia da vida, o hálito de vida. Positivo, amor, compaixão, gentileza, perdão. Negativos, medo, dúvida. Danny Johnson comenta que cada característica expressa na íris
seja psora, seja lacuna, seja uma cripta, seja um ponto de defeito, seja um raio solar, seja uma fibra corrente, uma radial, tem o potencial de se expressar de modo positivo ou negativo. Ter joia ou flor na área muda bastante a interpretação. A joia em uma determinada área do mapa, ela ativa aquela área, as características, ativa. A flor, a lacuna, dá uma abrandada, uma acalmada nas características, positivas e negativas. Por exemplo, pessoal, aqui saiu errado, aqui a área 42, tá? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu já arrumei aqui ou não. Só dar uma conferida aqui. Só pegar o mapa aqui de novo. Isso todo ano fica para arrumar, a gente acaba esquecendo de mexer. Deixa eu só pegar a lista aqui. A gente já confirma se isso aí está certo. Tá. Só um pouquinho, pessoal. Quarenta e três, né? Tá, isso mesmo. Já arrumei, então. Só a área 43, ela é chamada área da vontade no mapa RAID, tá? A área da vontade, ela se encontra no olho direito. Vamos voltar aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu voltar aqui no mapa. Ó, a área 43 é essa daqui, ó. No olho direito está mais ou menos 9h30, quase 10 horas, né? Quase 10 horas do relógio. 10 horas está a área 42, que é a área da autoridade, se não me engano. É, a área da autoridade. A área 43 é a área da vontade. Tá. Então, a área 43, a área da vontade, ela vai mostrar um rompimento ou consentimento com a vontade dos pais. Ou seja, pessoas que têm sinais na área 43, ou elas vão consentir com a vontade dos pais, ou elas vão chocar com a vontade dos pais. Então, qual o sinal que vai indicar um possível rompimento da ideia de vida dos pais? A psora. A psora, ela indica bloqueio, né? Chega para lá, né? Com relação à vontade dos pais. Uma lacuna, ela já vai mostrar um consentimento com a vontade dos pais. Uma lacuna indica que a pessoa ela está se abrindo ao novo, né? A flor é sempre mais leve, mais suave, né? A lacuna ela mostra, né, essa característica, né, de estar mais aberta, mais fluídica, mais tranquila, né, com relação àquela característica, né? Isso, a área da vontade, né? Pessoal, das 46 áreas do mapa RAID, nós temos 10 posições que são primárias, que são chamadas pontos gatilhos primários. E as 26, as 36 áreas seguintes são as áreas secundárias. Tá? Elas são chamados pontos gatilhos secundários. Quais são os pontos gatilhos primários? A área do carinho, a área número 1. A área número 2, cara do perdão. A área número 3, cara da graça. A área 4, cara da realização. A área 5, que é a área do compartilhar. A área número 7, que é a da preocupação.
8, originalidade, 16, espírito, 17, confiança e 45, caridade. Esses são os pontos gatilhos primários. São áreas que, se a pessoa tiver psora ou lacuna, ou fibra corrente, radial, né? Nessas áreas, são áreas que têm uma importância maior na formação da personalidade daquela pessoa. Então, essas áreas, eu convido a vocês a gravarem muito bem a sua localização. Área número 1, 2, 3, 5, 8, 7, 8, 16, 17, 45. Eu consigo imaginar o mapa na minha frente e a localização de cada área no mapa. Façam esse exercício. Olho direito na sua frente. Imagine você, aquela área número 1, brilhando. Todo o espaço que ela abrange na íris. Mais ou menos, né, pessoal? Mais ou menos. Onde que ela está, onde que ela se encontra. Você olhando para uma pessoa de frente para você, né? Você vai para o olho dessa pessoa. Onde é que está a área número 1? Onde é que está a área número 45? Área número 17, área número 7, 8. Assim vai ficar mais fácil quando você colocar um olho na frente e localizar se tem algum ponto gatilho primário, tá? Vamos falar então da área número 1. Pessoal, a área número 1, a área do carinho, ela mostra, essa área é o ponto principal, né, da formação da personalidade de uma pessoa, porque a área número 1, ela mostra o grau e a qualidade do carinho, do afeto, da instrução, da orientação recebida por essa criança. Então, de acordo com o grau, a qualidade, a quantidade do carinho que essa pessoa recebeu, vai estar marcado um sinal ali na área número 1. Se aparecer uma lacuna, indica que a pessoa não recebeu o devido carinho, o devido afeto dos pais, ou de um dos pais. Lembramos que tudo que acontece no olho direito, para o método Haid, homem ou mulher, olho direito tem a ver com o lado masculino. Olho esquerdo tem a ver com o lado feminino. Então, se você tem uma lacuna no seu olho, no olho direito, você não recebeu, ou não do ponto de vista dos pais, mas do seu ponto de vista, você não recebeu carinho, afeto, instrução adequados do lado do seu pai. Ou avô, ou tio, ou irmão mais velho, ou vizinho. A figura masculina que estava perto de você. Se você tiver uma lacuna no olho esquerdo, você não recebeu carinho, afeto adequado do lado da sua mãe. Tá? Pessoal, uma pessoa ela tem lacuna na área número 1 quando ela não recebeu carinho, quando ela não percebeu carinho entre os pais, demonstração de afeto entre os pais, ela não percebeu isso, ela não notou isso. E isso o que vai acontecer? Ela vai ter uma dificuldade no futuro de relacionamento. Ela vai se mostrar retraída, ela vai se mostrar pessimista, né? Sabe aquele sentimento de afastamento social? Então, essa pessoa ela vai demonstrar isso daí, né? De um afastamento, um certo afastamento social, um retraimento e pessimismo. Aquelas pessoas que no trabalho você percebe que ela está sempre reclamando, né? Sempre, sabe, sendo pessimista, sempre retraída, pode olhar no olho dela, ela vai ter uma lacuna na área número 1. Pode ser uma lacuna pequena, uma lacuna grande, né?
Esse sinal ele é formado, né, durante a gestação, durante os 7 primeiros anos de vida, principalmente lacuna, psora, podem ser psoras pequenininhas. Agora, um detalhe interessante sobre a lacuna também. Se a pessoa não recebeu carinho, afeto adequado, ela vai ter que aprender a acariciar. Vai ser uma dificuldade, vai ser um desafio para ela aprender a acariciar. Então ela vai ter um problema muito grande com o toque. Por isso que ela se demonstra pessimista e retraída, porque ela não recebeu o carinho dos pais ou de um dos pais. Como mecanismo de compensação, a pessoa que tem lacuna na área número 1, ela vai aumentar a sua capacidade verbal, o seu vocabulário, a sua expressão verbal, no sentido de conseguir reconhecimento, carinho das outras pessoas, pelo jeito que ela fala, pela eloquência verbal, pelo vocabulário. Então, esse seria o ponto de equilíbrio desse tipo de pessoa, né? Ela não recebeu carinho e afeto, então ela vai compensar em estudar, em ter um grande vocabulário, uma grande expressão verbal, para conseguir o carinho das outras pessoas, né? Nossa, você fala bem, nossa, você fala bonito, nossa, eu quero que você fale lá no nossa palestra. E assim ela vai conquistando o carinho desta forma, tá? E isso gera uma confiança, uma autoconfiança, né? Ah, pessoal, que dificuldade. Se não deu carinho direito, forma lacuna. Se deu carinho demais, orientação, estímulo demais, vai aparecer uma joia. O ser humano é complexo, hein? Não pode nem uma coisa nem outra. Então, o excesso de estímulo, o excesso de carinho, o excesso de afeto, o excesso de orientação dos pais vai marcar uma psora. Isso acontece quando os pais são ambiciosos, quando os pais trabalham demais, e para compensar, quando chega em casa, eles dão sempre presentinho, né? A psora, a joia, na área número 1, vai aparecer também quando os pais são muito rígidos. Sabe aqueles pais que nunca agradam, não querem demonstrar carinho, afeto, para o filho não ficar mole, fraco e acostumar mal? Só quando ele consegue um 10 numa prova, ou quando ele consegue arrumar o quarto e deixar bem ajeitadinho, sabe? Daí eles vão e dão carinho, dão afeto. Essa criança ela vai encarar essa atitude, né, dos pais da seguinte forma: bom, se eu conseguir status social, sucesso material, né, se eu conseguir me dar bem na minha profissão, no meu trabalho, eu vou conseguir reconhecimento e carinho dos demais. Somente quando eu demonstro um certo nível, um certo grau de desenvolvimento, né, de qualidade no que eu estou fazendo, eu ganho alguma coisa, ou eu ganho um reconhecimento. Foi assim que meus pais me mostraram, é assim que eu vou levar para a minha vida profissional. Pronto, feita a caca, né? Vai buscar o trabalho como forma de reconhecimento e amor dos outros. É uma dificuldade. Então, a área número 1, pessoal, é isso daí. Carinho. Lacuna, não recebeu. Psora, os pais, muito brabos, muito exigentes. Vai ter que conquistar carinho. Vai ter que me demonstrar que você merece. Aqui uma imagem de uma pessoa que eu tirei a fotografia dele e perguntei: você tem uma lacuna na área número 1. Olho direito, tá? Você tem uma lacuna na área número 1. Você se lembra se você recebeu carinho do seu pai? Porque é olho direito, né? Falou, ó, meu pai muito fechado, muito retraído, até hoje eu tenho dificuldade com ele. Até hoje eu tenho uma dificuldade com meu pai. A gente conversa, tudo bem, não há problema. Mas fica meio, sabe? Ele lá, eu aqui, a gente não consegue muito
se falar, a gente não consegue muito, né, conversar muito de algumas coisas. Então é isso que acontece. Interessante. Estou vendo uma coisa aqui agora. Faz tempo que eu não olho o olho desse rapaz aqui. Me veio à vista um sinal interessante. Vou perguntar para ele. Me veio aqui um sinal à vista. Curioso. Então tá. E aqui, pessoal, uma imagem também de uma pessoa que tem uma psoura, uma joia, na área número 1. Tudo bem, é uma joia escura, preta, tem a ver com a parte endócrina, né? Tem a ver aí com os hormônios. Uma pessoa linfática tem o anel de propósito, introvertida, uma joia na área do peito, aliás, em cima da área da mama direita, e no mapa Raid na área número 1. Quer dizer que ela recebeu carinho, afeto, orientação demais dos seus pais. Em especial do seu pai, né? Porque está no olho direito. Então ela recebeu muita orientação, sabe, muito afeto, muita instrução dos pais para que ela conseguisse aí um sucesso na vida, né? Reconhecimento dos outros. Interessante, né, pessoal? Aqui nós temos uma imagem do olho direito da pessoa. Nós temos aqui uma lacuna que se sobressai na área do carinho. Faltou afeto, faltou carinho do lado do pai. E aqui na área número 40, trauma sexual. A área número 40, eu não gravei todas as áreas, sabe, pessoal? Muita coisa, né, pra gente ficar gravando. A área número 40 é lá na área cerebral, ela tem a ver com a visão idealista da vida, né? Com as filosofias, né? As filosofias de vida, né? Veja, então, que aqui está marcado a área da sexualidade mental, né? Veja que aqui tem um sinal marcado nessa área, trauma sexual e problema de carinho em relação ao pai. A lacuna na área do carinho, nem sempre assim, no sentido faltou carinho, mas faltou um afeto verdadeiro, né? Pode ter havido ali um carinho falso, né? Algo falso, um falso carinho. Abuso sexual, né? Ficou um vácuo, ficou uma lacuna, ficou um vazio afetivo, né? Mais um exemplo aí, né, de uma lacuna na área número 1. É muito comum se ver lacunas no olho direito, na área número 1, mas pode-se ver também lá no olho esquerdo. Os pais não estão muito presentes aí, ultimamente, nos últimos anos, não estão muito presentes. As pessoas têm muitas lacunas na área número 1, no olho direito. Mas aqui tem no olho esquerdo, né, uma lacuna no olho esquerdo, na área número 1. Uma mulher
ela falou que a mãe dela era um fardo materno, era um fardo, né? Minha mãe é um fardo. Ela tinha muita raiva, próprio das pessoas flores, né? Amor, leveza, alegria, mas também raiva, assassinato, impulsividade, né? Impulsividade. O flor, da mesma forma que te ama, te mata, né? Se for preciso. Raiva, irritação, desvalorização e perda de cálcio é pelo anel de cálcio. Pessoas que têm um anel de cálcio têm uma característica de desvalorização, de se desvalorizarem nas suas qualidades, nas suas características, né? Tá? Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui então, já 10h18, né? Estão cansados? Está todo mundo cansado? E estudamos o que hoje, então? Estudamos o anel de harmonia, propósito, determinação. Já nos situamos nas divisões, nas áreas do mapa Raid e falamos da área número 1, área do carinho. Lacuna na área número 1, faltou carinho. Psora, carinho demais. Vai conquistar o amor pelo trabalho, pelo esforço, por se destacar na sua empresa, subir o cargo na sua empresa, você vai conquistar o carinho das outras pessoas. E essa relação de sinal na área da sexualidade mental e lacuna na área número 1, possivelmente algum abuso sexual. Tá? Muito bem. É o ponto principal, o ponto de partida para a formação da personalidade. A área do afeto, a área do carinho, a área do peito, toda a área da pleura, das costelas, onde está a mama, uma área fácil de gravar no mapa Raid. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo, bem direitinho, tudo certinho. Tá bom? Aula de segunda-feira, veremos a área número 2, área número 3, área número 4, área número 5 e vamos embora. Vamos ver se a gente vê as áreas, todas as áreas dos pontos gatilhos primários. Tá bom? Então, boa noite, pessoal, a todos. Um ótimo final aí de semana e até segunda-feira.